E hoje, nossa querida Mônica Hauck vai falar sobre o tema Todo ano a mesma rotina. Uma lista de promessas e metas para o ano que vai começar. Mas sabia que apenas uma pequena parte da população cumpre as metas propostas aí no ano anterior? E isso pode ter a ver aí com o seu perfil comportamental. E é sobre isso, falando sobre perfis comportamentais, que eu quero bater um papo aqui com a minha querida amiga Mônica. Mônica, será que tem a ver também com o perfil comportamental, a quantidade de promessas que a gente faz? Tem. Tem perfil que faz mais promessa do que outros? Tem. Isso tem a ver com a nossa estrutura, como que a gente vê as coisas. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho de cada perfil e nós vamos entender como que cada um reage ao ano novo e qual que é a visão de futuro de cada perfil. Ótimo, é bom que você fala qual que é o meu, fala qual que é o do Serginho. Vamos. É muito legal. Por exemplo, todos nós temos um perfil predominante, e são 4 perfis. Então, o primeiro perfil é o perfil comunicador. É o seu perfil. Que é o teu comunicador. A Carol é comunicadora e executora. Mas o comunicador, só para o pessoal de casa identificar, é aquele pessoal animado, super otimista, é aquele pessoal que conversa muito bem, que se relaciona muito bem com as pessoas. Então, é aquela pessoa que está sempre animada, que não consegue ficar parada muito tempo. Então, é aquela pessoa que está sempre agitada. Essa pessoa, os comunicadores, eles costumam, porque eles têm uma visão de mundo muito otimista. Mas a disciplina deles não é muito grande. Tava bom demais para ser verdade. Não, nenhum perfil é ruim ou bom. Entendi. Todo mundo tem característica. Tem coisa boa e coisa que não é. Exatamente. Que precisa ser trabalhada. E uma coisa importante também falar é que a gente sempre tem combinações de perfis. Então, por exemplo, você é comunicador e executor. Eu sou executor e comunicador. Então, um perfil ele vai amenizando a característica do outro. Legal. Eu só vou falar aqui dos 4 isolados, só para o pessoal de casa se identificar, tá? E aí depois você vai explicando tanto com relação às promessas quanto ao cumprimento das promessas. Exatamente. Então, por exemplo, o comunicador, primeiro que a lista dele é extensa, assim. Aquele papelzinho do final do ano, mineirinho lá, fica até pequeno pra gente que comunica. Escreve muitas coisas. Escreve. Só que escreve coisas, assim, muito baseado no desejo e na sensação de prazer. Então, normalmente, é assim, não, eu vou trocar de carro, eu vou fazer uma viagem, eu duvido que algum comunicador tenha colocado assim, eu vou fazer um plano de previdência privada, eu vou economizar, eu vou pensar na minha velhice. Por quê? Porque normalmente é uma visão mais focada no curto prazo e muito voltada para satisfação pessoal. Então, são metas voltadas assim para melhoria da vida da pessoa naquele momento e normalmente num curto espaço de tempo. E não tem muito a ver também, como é uma lista baseada nos desejos, não tem muito a ver com a capacidade de cumprir. Então, a pessoa assim, vou perder 80 quilos. São aquelas assim, vou dar a volta ao mundo em 80 dias. É aquela motivação, mas não é uma coisa muito baseada na realidade. Pode se frustrar muito, então, né? O que acontece? Normalmente, em fevereiro, o comunicador nem lembra que tem uma lista. E aí, o índice de metas cumpridas ele é muito menor do que os outros perfis. Exatamente, porque muitas vezes as metas são inatingíveis. Outra coisa que acontece muito no mundo do trabalho. Não, eu sou vendedor e quero ser gerente. Tá lá, quero ser gerente. Mas não tem um passo a passo de como que essa pessoa vai conseguir se tornar esse gerente. Um planejamento até chegar. Exatamente. Então, normalmente é uma lista que tem o desejo de alcançar, mas ele não mostra como. E o comunicador também não tem essa disciplina de todos os meses ir conferindo o quão ele já alcançou ou não da meta. Aí chega em dezembro, ele lembra que fez uma meta no ano anterior. E aí ele, meu Deus, não cumpri nada. Exatamente, porque ele é muito mais baseado no dia a dia. O segundo é o executor. O executor é aquela pessoa que tem um instinto de liderança mais forte, mais aguçado. É aquela pessoa que, quando quer uma coisa, ela faz o que for preciso para conseguir. Normalmente, esse perfil é um perfil mais agressivo. Então, é aquele perfil assim que se ele precisar magoar alguém para conseguir o que ele quer,
ele vai magoar. Porque para ele, muito mais importante cumprir a conseguir meta do que manter o relacionamento. Entendi. Então, normalmente o executor, ele é uma pessoa visionária e muito ambiciosa. Então, qual que é o perigo da lista e da meta do executor? É exatamente a que preço você vai conseguir aquilo que você vai planejar. Eita. Então, com o executor, eu preocuparia muito mais com o caminho que ele vai percorrer. Entendi. Porque é um perfil de pessoas muito fortes, são pessoas que querem muito uma coisa, têm uma vontade muito forte, mas elas muitas vezes não têm essa sensibilidade de observar como elas vão conseguir. Entendi. Então, por exemplo, é um perfil que está assim, não, eu quero deixar de ser vendedor e me tornar um gerente. Ele não vai se preocupar em manter o bom relacionamento. Ele vai conseguir as metas a qualquer custo. Ele vai ser aquele perfil que vai fazer de tudo mesmo para alcançar esse objetivo. E pode ser que ele consiga no final do ano. Só que quando ele consegue, ele conseguiu tantos inimigos no caminho. E foi de uma forma tão difícil que às vezes ele nem consegue usufruir dessa conquista que ele garantiu. Então, acho que o perfil, o executor, ele precisa basicamente acompanhar as metas, mas perceber qual é a melhor forma de conseguir essas metas. Né? Entendi. O terceiro já é o perfil mais planejador. Ok. Essa pessoa já é mais realista, constante, ela já não é tão otimista quanto os dois perfis. Entendi. Então, ela vai... Seria pé no chão mesmo? Já começa o perfil pé no chão. Enquanto o comunicador e executor colocam coisas difíceis, o planejador ele vai colocar coisas menos ambiciosas e ele vai procurar falar assim, início, meio e fim. Tudo tem que ter início, meio e fim. Já são metas mais estruturadas. Entendo. Mas qual que é o problema do planejador? Muitas vezes ele tem um medo de sair do lugar. Porque, exatamente, ele só planeja e ele racionaliza tanto, ele fica o tempo todo, ele vê tantas dificuldades ao longo do caminho que muitas vezes ou ele não sai do lugar ou ele até tenta sair do lugar, mas ele não tem a energia necessária. Então, dar um passo de confiança, de ousadia é importante. E ter essa coragem de ir além, porque é um perfil muito estável. Entendi. São pessoas que tendem a manter as coisas como são, então elas têm dificuldade de mudar. Entendi. Então, sempre que uma meta envolver mudança, o planejador pode parar por aí, porque para ele mudar é difícil. E falta mais um. O analista. O analista, esse é o mais racional de todos. E ele é muito pessimista. Ai! Então, normalmente, o analista é aquela pessoa, como ele é muito detalhista, perfeccionista, ele vai falar assim, não vai dar certo, não vai... Então, assim, o perigo do analista é que ele é tão racional, que ele acha que não tem muito o que fazer, ele não tem muitos sonhos. Ele não tem aquela vontade, nada vai mudar, então para que eu vou sonhar? Para que eu vou, de repente, fazer uma lista de planos se tudo vai continuar da mesma coisa? Ou seja, é um pessimismo ou até uma tendência à negatividade que pode fazer com que ele não trace metas. Quando ele traça, ele costuma traçar poucas e são metas muito realistas. Então, ele atinge, ele consegue alcançar. Exatamente. É um perfil que, assim, que acompanha todos os meses ele vai lá acompanhar e chega no final do ano, é o perfil que mais tem chance de cumprir 100%. Mas o traçar as metas, que para ele é difícil, para ele também é começar, porque ele é um perfil assim, realista demais, perfeccionista demais. Né? Então, para esse perfil, o importante é acreditar mais que as coisas podem dar certo, que as coisas vão mudar e não sofrer muito ao longo do caminho. Porque esse perfil, quando as coisas saem do controle, é um perfil que sofre bastante. Por isso que a gente tem dois perfis, né? Normalmente são Normalmente dois que a gente tem um ou dois predominantes. Né? Exatamente. Todos nós temos os 4 perfis. Né? Mas 2 predominam. Normalmente 1 ou 2 predominam. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.